Olá, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas, e no episódio de hoje conversamos com Eric Mozar Fonseca dos Santos, auditor de controle externo do Tribunal de Contas da União, professor e especialista em inteligência artificial e machine learning. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube, onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Links na descrição. Olá, sejam bem-vindos a mais um Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas. No episódio de hoje, conversamos com Eric Mozar Fonseca dos Santos. Eric é cientista da computação e auditor de controle externo do Tribunal de Contas da União. Eric, obrigado por topar conversar conosco. Obrigado, Maurício. Eu agradeço o convite. Eu acho importante ter um acesso mais amplo, né, ao público de auditores dos tribunais de contas de São Paulo, mas mais ampla também. Eu trabalho no TCU nessa área tanto de desenvolvimento de projetos usando machine learning, como também de capacitação, né, dos colegas auditores. E eu acredito que, apesar da área estar tendo um recrudescimento de interesse e os resultados dela serem cada vez mais visíveis, as expectativas estarem crescendo, ainda assim está aquém daquilo que deveria ser. Acho que os nossos colegas deveriam ter uma percepção mais clara do potencial dessa tecnologia e do seu impacto transformador em diversas áreas, para conseguir tanto botar isso dentro do seu planejamento, como talvez usar melhor as ferramentas que já começaram a se tornar disponíveis, e já antecipar que o trabalho de auditoria vai ser mudado consideravelmente no futuro próximo. Com certeza. Mas, Eric, antes, para a gente começar, eu acho que seria importante também colocar as definições, né? Eu acho que tem gente que talvez não seja da área, né? Ouvintes que tenham ouvido falar, mas nunca tenham lido, de fato, os conceitos. Então, como que a gente definiria os conceitos de inteligência artificial e machine learning, por exemplo? Essa parte de conceituação, inclusive, é algo complexo. Você tem diversas correntes, diversas vertentes. Você estava falando antes que a IA não é algo monolítico. Ele tem várias sub-áreas, às vezes até guerras abertas entre sub-áreas, que considero que a melhor abordagem é bem diferente entre cada uma dessas sub-áreas. Mas então, para quem, digamos, é leigo no assunto, não quer realmente se especializar em IA, tem uma série de definições mais pragmáticas, mais operacionais. Então, você pode pegar a inteligência artificial como tendo um de dois possíveis objetivos. Um objetivo, que talvez é o mais intuitivo, é o de conseguir replicar computacionalmente características cognitivas da inteligência humana. Ou seja, se você, na sua interação social, você faz alguma coisa e você acha que para fazer essa coisa que você está fazendo requer inteligência, se você vê de repente, sei lá, um animal fazendo aquilo ali, você vai ficar desconfiado, puxa vida. Ou aquela tarefa não requeria inteligência e aí o animal é capaz de fazê-lo, ou na verdade, aquele animal é mais inteligente do que eu esperava. Isso aconteceu muito na história da inteligência artificial. Há uma série de marcos históricos em que, antes da inteligência artificial atingir aquele patamar de desempenho, considerava que aquilo ali era uma prova clara de inteligência quase humana. Um desses marcos importantes foi o jogo de xadrez. Considerou-se durante anos que ser um ótimo jogador de xadrez era uma demonstração de inteligência. E aí, vários pesquisadores de IA tentaram dizer como é que eu faço, então, para trazer o universo do xadrez para aquilo que a IA é capaz de manipular, representar, otimizar, pesquisar. E, finalmente, quando foi atingido esse patamar, ou seja, quando foi possível criar um jogador de xadrez automatizado, baseado apenas em programas computacionais, mudou-se a percepção do que o xadrez representava. Ou seja, deixou-se de considerar que xadrez é uma prova de inteligência e dizer, não, xadrez agora é só cálculo. É possível jogar muito bem xadrez sem ter verdadeiramente inteligência. Isso aconteceu em várias outras áreas. Uma delas, por exemplo, era a visão computacional. Até pouco tempo atrás, acho que há uns 10, 15 anos atrás, teve uma pesquisa que tentava mostrar qual era a probabilidade de automação de diversas tarefas humanas. E uma das tarefas que 15 anos atrás considerava que era mais improvável de ser automatizada era a de dirigir um veículo no meio do trânsito. Você tem um monte de informações complexas
de trajetória de outros veículos, de pedestres, de interpretação de imagens, de reconhecimento de sinais de trânsito, de semáforos, de entender a intenção de pessoas que estão operando esse maquinário todo por meio das poucas observações que você tem da trajetória, da velocidade. Isso é muito complexo. E aí era tão complexo que os pesquisadores da época diziam, não, isso daqui provavelmente estaria fora do escopo da IA nas próximas décadas, talvez até mais do que isso. E agora você já está tendo, nesse momento, em testes operacionais dos veículos autônomos lá da Tesla, em que você tem, de uma forma ainda limitada, por convite de alguns clientes da Tesla, eles estão rodando as versões beta daquilo que é uma IA capaz de dirigir o seu carro plenamente em quaisquer circunstâncias. Isso aqui ainda não está pronto, está em processo de desenvolvimento, mas já um processo de desenvolvimento tão avançado que já tem versões delas sendo usadas no mundo real com uma supervisão leve de um não especialista. Ele está lá, ele tem que estar segurando o volante e a qualquer momento poder modificar, né, a trajetória do veículo e assumir o controle do veículo. Mas assim, eu já posso arriscar um prognóstico de que é uma questão de poucos anos. Daqui a no máximo 5 anos, você vai ter acesso a esse software em um carro mais ou menos comum, que vai conseguir lidar com as dificuldades do trânsito em 99% das vezes. E quando ele começa a ver que é complexo demais, é muito inusitado, ele dá um alerta. E esse alerta talvez a gente pode até duvidar um pouco dele, né? Porque avisar um humano, uma super máquina avisar um humano que tem problema, pode ser que o humano também não consiga resolver, né? Sim, não, claro. Dependendo do caso. Todos os problemas mais comuns, a própria máquina vai conseguir resolver por si só, né? Ela vai só dizer, olha, isso aqui tá muito bizarro, quando for tão bizarro que provavelmente vai ser bizarro também para o humano, né? Mas nesses casos não tem solução ótima. Mas eu estava falando disso naquele contexto, né, dos 2 objetivos da IA. Então uma delas seria replicar as funcionalidades cognitivas humanas, e uma outra é a ideia de tentar atingir o que seria a racionalidade perfeita ou ideal. É conseguir construir algo que seja perfeitamente racional. Nesse caso, tem que você deixar claro, nós, seres humanos, nós não somos perfeitamente racionais. Temos uma série de vieses cognitivos, de atalhos, que nos ajudam, por exemplo, a tomar decisões quando a gente tem informação insuficiente. Uma entidade que seja plenamente racional, ela poderia ter uma forma de pensar que seja significativamente diferente da nossa, mas que poderia ter, inclusive, resultados de melhor qualidade que a nossa. Tem vários livros de ficção científica que abordam o que seria a experiência de um contato com alienígenas. Tem vários pesquisadores de IA que estão dizendo, olha, estamos tendo esse contato com alienígenas agora. As primeiras IAs são alienígenas. Elas não refletem a forma de pensar humana. Elas têm uma outra abordagem de racionalidade, uma forma diferente de lidar com os dados e prever resultados do mundo físico, ou seja, estão adaptadas à realidade de uma forma similar como nós somos adaptados à realidade, mas com um histórico evolutivo diferente. De tal forma que as regras que ela desenvolveu para gerar os melhores resultados possíveis podem ser diferentes das nossas regras. E ainda assim podem ser tão boas ou às vezes melhores. Um exemplo claro disso é para o jogo de Go. O Go é um jogo asiático com peças brancas e negras, e é muito mais complexo que o jogo de xadrez. Então ele é tão complexo que achava que as abordagens que foram desenvolvidas para jogar xadrez não podiam ser aplicadas de forma direta para o Go, porque o fator de ramificação da árvore de decisão que escolhe as possíveis próximas jogadas, ele é tão mais alto que não dá para, por meio de cálculo, avaliar razoavelmente as mais prováveis jogadas viáveis. O número de possíveis jogadas fica tão grande que até avaliar as mais prováveis torna-se muito difícil. E ainda assim foi possível desenvolver uma IA. Essa primeira IA que conseguiu superar o desempenho humano, ela foi baseada em jogadas passadas de grandes mestres do Go. Ou seja, ela aprendeu a replicar aquilo que seria jogadas de jogadores profissionais. E aí depois botaram essa IA para jogar contra si mesma, para que ela conseguisse melhorar a qualidade do seu jogo em relação ao jogo que ela tinha aprendido por meio de observação de jogadores humanos. Mas o mais revolucionário não é isso. É que os pesquisadores que estavam desenvolvendo isso disseram, que tal agora a gente não fornecer para essa IA esse histórico de jogadas humanas e deixá-la desenvolver-se do zero, só mesmo jogando contra si mesma, ou seja, sem pegar o viés humano. Ela não teve a ajuda
que todo o nosso legado humano, cultural, de qual é a melhor forma de jogar Go, mas também ela também não teve as limitações da nossa forma de jogar. E aí vem a grande surpresa, essa IA treinada desse jeito, ela teve um desempenho muito melhor do que a IA treinada com base nas nossas jogadas humanas. E ela aprendeu uma forma de jogar Go que é diferente da forma humana. Sendo que a forma humana ela foi desenvolvida há mais de 5 mil anos a pessoas que jogam Go no planeta. O Go é o jogo mais jogado dos jogos de tabuleiros na Ásia. Ou seja, tente imaginar em números de bilhões de horas de cérebros humanos refletindo sobre Go. É muito mais, inclusive, do que um próprio xadrez. Se você olhar, por exemplo, bibliotecas de xadrez, você tem dezenas de milhares de livros que foram escritos sobre as melhores formas de jogar xadrez. Então essa IA, partindo do nada, sem usar todo esse legado humano, ela conseguiu superar esse legado humano em questões de uma dezena de horas de treinamento. Era um supercomputador fazendo treinamento, mas é só para quebrar essa intuição nossa de que algo que é muito difícil para a gente seja necessariamente muito difícil em abstrato. É possível, por um outro caminho, fazer de forma muito mais eficiente aquilo que nós fazemos de uma forma que não seja a mais eficiente possível. E a descoberta desse caminho alternativo pode ser feita relativamente rápida. Com certeza, eu vejo que os potenciais então da IA para o aumento de produtividade e o desenvolvimento de novos mercados e produtos é absolutamente incrível, né? Você vê essa questão da Tesla, até as ações dela aí não param de valorizar, e outras empresas também que estão nesse setor. Então, realmente, a nossa vida daqui a algumas décadas pode ser completamente diferente, né? Ainda para nós dois, né? Não é nem para os nossos filhos ou netos. Sim. Mas, entrando, apesar do impacto ser incrível, eu queria entrar um pouco, Eric, na questão do setor público, né? Claro. O impacto para o setor público também vai ser incrível, e o setor público tem que se adaptar, né? Não pode ficar de fora, não pode achar que isso é só para vender algum produto. Não, para prestar serviço para o cidadão, melhores serviços também, a IA e o Machine Learning vão ser muito essenciais. Então, quais são os impactos, como você avalia os impactos que a inteligência artificial já está causando na administração pública hoje, e como você acha que vai ser esse impacto daqui a 10, 20 anos? Então, eu acredito que a inteligência artificial possa se aplicar em praticamente todas as atividades tipicamente realizadas pelo setor público. Assim, até daria um desafio de imaginar uma atividade típica da administração pública que não poderia ser, pelo menos, beneficiada, direto ou indiretamente, por algum elo realizado por uma IA. Eu não estou falando aqui de automação plena. Ou seja, você dizer, quando é que vamos ter amanhã, que data teremos um auditor plenamente automatizado? Isso aqui me parece bastante incerto, porque eu acho que o escopo de atividades que um auditor faz é tão amplo, com tanta variabilidade, com tantos elementos originais, novos, uma nova auditoria, às vezes, pode requerer uma pesquisa muito original, o desenvolvimento de uma técnica, uma abordagem que você nunca utilizou antes. Isso aqui é o típico de cenário que é o pior cenário para automação. Aquilo que é muito original, muito variável, muito imprevisível. O que você gosta de automação para automatizar é tudo que é mais simples, mais padronizado, mais repetitivo, que tem uma escala gigantesca. Entre uma auditoria que você vai fazer uma única vez e um procedimento bem simples que você está fazendo 1000 vezes ao dia, é óbvio que você tem que começar automatizando esse que é hiper repetitivo, né? Mas até essas coisas mais complexas de auditoria, eu acho que aos poucos você vai ter IAs que vão começar a dar suporte para vários dos elos dessas tarefas mais simples dos processos de trabalho de auditoria. Mas respondendo mais diretamente a sua pergunta, onde é que eu já vejo IA sendo utilizada de uma forma sistemática em sistemas governamentais? Tem várias aplicações de IA numa área chamada processamento de linguagem natural. É basicamente que você ensina ao computador entender a linguagem humana. E esse é outro que é contraintuitivo, né? Como para nós, seres humanos, é muito fácil produzir linguagem, entender linguagem, nos parece que a tarefa em si não é muito complexa, mas quando você para analisar exatamente o que está envolvido em linguagem, a diversidade de vocabulário, a ambiguidade, como tudo que nós falamos em geral é incompleto, tem um certo nível de ambiguidade, tem um conhecimento sobre o mundo que está latente no próprio uso da linguagem. Tem, às vezes, também
quando eu falo alguma coisa para você, eu já tenho em mente quem é o Maurício, eu já tenho uma ideia de como é que você vai reagir a alguma coisa que eu digo. Eu posso estar falando alguma coisa alusiva a um conhecimento que tacitamente ambos nós temos. Por exemplo, eu posso falar de um filme de ficção científica que você já mencionou que viu, e logo eu sei que se eu fizer referência a uma cena, eu não preciso descrever a cena. Eu sei que você tem esse conhecimento sobre essa cena. Tudo isso está embutido na linguagem. Logo, para que uma inteligência artificial consiga usar a linguagem de uma forma realmente efetiva, é um desafio gigantesco. E ainda assim, já estamos vendo hoje primeiros resultados, não somente promissores, mas valiosos operacionalmente, usando IA para a linguagem humana. Então, vou citar aqui alguns exemplos. Tipicamente, se você tem uma base de dados, ou uma base de acórdons, ou de legislação, qualquer grande conjunto de textos, e você quer encontrar um texto específico que fale de um tema, a forma tradicional como você faz isso é uma pesquisa por palavra-chave. Então você quer, por exemplo, sei lá, encontrar jurisprudência relacionada a uma licitação menor preço com, sei lá, possíveis penalidades para empresas em conluio. Então você vai botar lá, licitação, penalidades, conluio, e você espera que aquilo que você pensa, o tipo de objeto que você deseja, que seria jurisprudência relacionada a esse tema, utilize as palavras que você está botando no seu buscador por palavra-chave. Só que você sabe que é possível que tenha uma decisão sobre esse tema que não usou nenhuma das palavras-chave que você pensou. Ou usou apenas uma ou duas delas, não todas elas. E aí no ranqueamento dos resultados, aquele resultado que realmente interessa talvez não apareça. Não seria melhor você fazer uma pesquisa semântica em que você me diga, olha, não procure pela palavra licitação, mas procure pelas situações reais em que uma decisão, por exemplo, do seu tribunal diz respeito à licitação. Qualquer que seja o termo que foi utilizado para referir-se a esse objeto. E é isso que a gente está começando a fazer agora. Você tem algumas formas simples disso, que é toda vez que você usa uma palavra-chave no seu buscador, ele substitui essa palavra-chave por um conjunto de palavras-chave sinônimas. Mas até isso não te traz uma garantia de que o resultado vai ser semanticamente aquele que você deseja. Aí você tem técnicas mais avançadas, que inclusive o TCU já está operacionalmente com isso. Você tem um monitoramento contínuo do DOU e do Comprasnet para novas licitações. E aí você tem que pessoas que têm uma área de interesse, eles querem monitorar licitações com aquelas características. Só que ele não consegue plenamente descrever as características do que ele quer monitorar. Então ele começa dizendo algumas palavras-chave. É o ponto de início simples. Aí o sistema faz uma pesquisa por palavra-chave e te retorna, sei lá, 10 resultados. Aí esses 10 resultados você avalia eles. Você diz, olha, esse primeiro não corresponde ao que eu estou querendo. O segundo corresponde ao que eu quero. O terceiro também corresponde. O quarto não corresponde. E aí o modelo ele vai pegar essas primeiras anotações que você gerou e vai ver o que é que há em comum entre aqueles resultados que tinham aquelas palavras-chave, mas que você falou que não te interessavam, e aqueles que você falou que te interessavam. E ele mesmo vai identificar padrões estatísticos nas palavras utilizadas que permite diferenciar os tipos de resultados que não te interessam dos resultados que te interessam. E aí ele é retreinado automaticamente em pano de fundo, isso bem rápido, assim, em questões de segundos, e ele já vai te trazer uma nova rodada de novos 10 exemplos que maximamente tem uma máxima expectativa de corresponderem ao que você deseja com base nas anotações que você já deu. Então você não tem que fazer uma nova pesquisa, refinando as palavras-chave para não conter os exemplos daquilo que você não quer. Basta você sinalizar, esse exemplo aqui não é o que eu quero, esse exemplo é o que eu quero. E ele já faz a comparação por padrões estatísticos no texto que aproximam a semântica, aumentando a chance de vir novos resultados com o conteúdo que você realmente deseja. E aí, uma vez que você meio que delimitou o escopo das coisas que realmente interessam, e aí você vê 4, 5 exemplos, e é tudo que você quer, isso fica funcionando automaticamente, diariamente, em novas publicações, e ele já filtra com aquela base de exemplos que você sinalizou
para o sistema, e toda nova contratação que tenha características similares já é enviada automaticamente para você. Incrível. Isso é algo que já existe. Ou seja, essa ideia de que aos poucos a gente está se aproximando da compreensão semântica do texto. Ainda não estamos realmente lá. Não é realmente a compreensão do texto. É mais uma forte correlação estatística entre o significado de um texto e a frequência de palavras e expressões e encadeamento de palavras associadas àquele conceito. Explorando um pouco mais do que já existe, Eric, você falou aí do que o TCU faz. Eu vi que o TCU já usa alguns sistemas há alguns anos, Sofia, Mônica, Alice, outros órgãos da administração pública federal, estadual e órgãos estaduais também já têm seus sistemas. Você poderia falar um pouco mais sobre os que você considera mais interessantes, tanto do TCU quanto de outros órgãos? Isso que eu citei agora há pouco é um sistema de monitoramento, né, associado lá ao Sofia, que aprende chamado aprendizado ativo, em que ele aprende pelos primeiros resultados que você dá feedback para o sistema. Então ele começa te dando uma pesquisa simples, você dá um feedback adicional, dizendo aquilo que realmente te interessa, não te interessa, e ele vai melhorando a qualidade dos seus resultados, especificamente para você naquele contexto. Mas ele tem já sistemas, por exemplo, que são capazes, acho que já no Sofia, uma vez que ele identificou, por exemplo, uma licitação, ele procura automaticamente, ele tem um robô feito para isso, obter a documentação relacionada a essa licitação. Se ele consegue encontrar, por exemplo, o termo de referência associado àquele objeto, ele baixa o PDF correspondente àquilo ali e ele lê o PDF. Uma vez que ele lê o PDF, ele tenta fazer o reconhecimento de algumas entidades relevantes para o controle. Uma delas, por exemplo, que é bastante relevante, é encontrar no termo de referência o valor estimado daquela contratação. Em geral, ela não aparece, esse valor estimado, na síntesezinha publicado no DOU ou no Comprasnet. Mas você intuitivamente sabe que é muito importante você conseguir estimar a materialidade de uma licitação, para você priorizar quais licitações você vai focar a sua atenção. E aí, esse robô já é capaz de, então, automaticamente buscar a peça, reconhecer se essa peça é tipicamente um termo de referência, se no termo de referência existe aquela indicação do valor estimado, e passar isso para o auditor. E, além disso, ele passa por uma série de trilhas de riscos, coisas como, por exemplo, ele vê, vamos supor que tenha uma contratação que que acabou de ser lançada, e ele verifica, por exemplo, riscos associados à empresa contratada, riscos relacionados ao objeto, riscos relacionados ao órgão contratante. E cada um desses riscos são meio que a simplificação e a generalização de padrões que auditores experientes identificaram como sendo associados a possíveis irregularidades. Tudo isso gera uma pontuação. E essa pontuação ela é meio que integrada em uma pontuação final única que indica, né, para o auditor quais são as licitações ou contratações de maior risco e justifica por que aquela contratação é de alto risco. Quais são, então, os elementos que fazem dela de alto risco. Então, facilita muito o seu trabalho de monitoramento, né, de novas licitações de contratações e focar sua atenção naquilo que tenha maior materialidade, maior risco em função de um determinado tipo específico de possível irregularidade. E coisas até complexas, por exemplo, se ele verificou que numa determinada licitação as empresas que estavam participando daquele processo licitatório tinham vários sócios em comum, ou tinham, por exemplo, um mesmo endereço registrado para múltiplas empresas. Então, isso é uma sugestão, um indício de que haveria um possível conluio entre aquelas empresas, que logo, na verdade, aquela aparente concorrência que houve, talvez fosse uma concorrência simulada, em que, na verdade, o número real de agentes que estavam tentando levar aquele objeto era muito menor do que aparentava ser. Tudo isso já pode ser monitorado de forma automática e ser sinalizado para o auditor. Excelente, excelente. Sensacional. As ferramentas que a gente já tem já são incríveis, então acho que daqui a 10, 20 anos vamos estar em quase que outro mundo, né? Mas a nossa imaginação, e falando em outro mundo, né, a nossa imaginação ela é muito influenciada
por alguns filmes, séries que a gente vê, né? Eu mesmo comentei contigo antes que um dos meus filmes favoritos quando eu era criança era Exterminador do Futuro, né? Especial o 2, que eu achava o melhor. Mas tem outros filmes e séries que eu assisti não tem tanto tempo. Ex Machina é um deles, um filme que a gente também comentou. E tem também Westworld, uma série da HBO aí mais recente, que tem a inteligência artificial como ponto central, né? Como premissa central da série. Mas falando, por exemplo, do Exterminador do Futuro, no caso, é algo distópico, né? A inteligência artificial do filme, a Skynet, é responsável pelo fim do mundo, basicamente. Eu queria saber de você quais são os verdadeiros riscos, né? De uma inteligência artificial, assim, o fim do mundo é algo muito apocalíptico, mas, por exemplo, hoje em dia, o governo da China, por exemplo, vem atraindo críticas, porque faz reconhecimento facial, controla fluxo de comunicação, controla a sociedade de uma forma que a IA pode, no fundo, servir para um controle ainda maior da sociedade, ainda maior dos cidadãos, acabando com privacidade, esse tipo de coisa. Então, eu queria que você ponderasse, então, quais são os verdadeiros riscos ou possíveis pontos negativos da inteligência artificial. Claro. Então, eu também gostei bastante do Exterminador do Futuro quando eu vi mais jovem, mas agora a minha visão de possíveis impactos negativos da IA é muito diferente desse cenário do Exterminador do Futuro. Primeiro, porque eu acho que botar uma única máquina extremamente cara, complexa e resistente, como era lá como era o nome dele? Tinha o número de série lá do Exterminador do Futuro. T-800, o Schwarzenegger, né? Esse T-800, para mim, ele é um absurdo econômico. O que eu vejo como hoje viável economicamente, se você quiser fazer uma guerra usando robôs assassinos, você não vai afundar $1 milhão num robô extremamente complexo, caro e resistente. Você vai ter uma frota de mini drones extremamente baratos, em que cada mini drone talvez custe, sei lá, $1. Só que você vai ter 1 milhão deles. E esses drones são controlados por uma IA que faz com que eles tenham um comportamento de enxame. Ou seja, eles não são drones individuais fazendo uma missão única. Você dá uma missão para o enxame e o enxame vai alocando seus diversos drones individuais para realizar a missão. Já tem um vídeo que foi realizado por pessoas, uma organização que tenta combater o uso e o desenvolvimento de armas autônomas, que eles fizeram um vídeo, meio que um vídeo distópico, né, para assustar as pessoas do uso de um enxame desses. Então, cada drone desse, ele tem visão computacional e ele se coordena com os outros drones. Então, eles podem ser lançados em uma determinada área com uma missão de, por exemplo, vou matar todos os homens brancos e canhotos. E ele vai se espalhando na cidade, identificando quem é homem branco e olhando o comportamento dele, quem é canhoto. Quando identifica um indivíduo com essas características, ele se posiciona rapidamente na cabeça do sujeito e ele tem uma pequena carga explosiva, muito pequenininha, mas que já faz uma explosão direcional que perfura o seu cérebro. Ou seja, com $1 você matou uma pessoa específica. E agora você diz, como é que você faz para se proteger disso? Cara, você pode botar, sei lá, portas blindadas, aí ele vai e sacrifica 5 ou 6 drones nos pontos de amarração da porta blindada, ou talvez numa janela, e ele vai descobrindo como é a arquitetura do local que ele está querendo atacar, fazendo um planejamento da melhor forma de ataque, tudo isso em tempo real, reagindo a qualquer tentativa sua de defesa, tudo isso em tempo real, de forma descentralizada, em que cada um dos drones coordena a sua ação com os demais. Se você querer se defender lá de um enxame de abelhas, você percebe que não adianta dar tiro nas abelhas. Elas são muito numerosas, são muito ágeis, e cada uma delas é sacrificável. Ou seja, é um tipo de guerra bem diferente daquilo que nós imaginávamos ser a guerra do futuro. Você não vai ter aquele soldado de infantaria, você provavelmente também não vai ter o porta-avião. Se você conseguir fazer um enxame de mísseis de alto poder destrutivo, com um alto nível de coordenação, voando em baixíssima altitude, e fazer um ataque coordenado em múltiplas direções, cara, você destruiu qualquer porta-avião. Não tem como você proteger digamos, um ativo militar tão valioso como esses, usando outra tecnologia que não seja de outros drones pilotados por IA.
Ou seja, é um caminho, a meu ver, sem volta do uso sistemático bélico de inteligência artificial. Agora, num cenário ainda mais amplo, eu não acho que o grande risco existencial para a humanidade seja a IA emergir espontaneamente com autoconsciência, vontade própria e autopreservação. É possível que isso aconteça, mas eu acho que temos um risco muito mais imediato de que as pessoas que atualmente controlam a IA vão usar esse controle da IA para aumentar ainda mais o seu poder sobre o resto da sociedade. Ou seja, o que eu vejo como grande risco mesmo, existencial para a humanidade, é a profunda concentração de poder num nível sem precedentes históricos. Se você pega, por exemplo, que um auge histórico de concentração de poder era o faraó do Egito Antigo, o faraó ainda assim tinha que convencer a família real e a alta nobreza a seguir as ordens que ele dava. Ele supostamente era uma divindade, mas se ele começasse a dar umas ordens muito bizarras e absurdas, muito provavelmente a nobreza ia organizar o assassinato dele. Eu tento imaginar, digamos, o Jeff Bezos, né, presidente da Amazon, ou a própria Elon Musk, daqui a mais alguns anos, controlando de uma forma direta uma frota de IAs que realiza a vontade dele sem nenhum anteparo, sem nenhuma limitação. E o cara diz, não, olha, eu tenho agora a melhor IA disponível no momento, eu quero garantir a minha hegemonia no futuro, vamos desabilitar os esforços de pesquisa dos meus concorrentes para evitar que eles sejam capazes de desenvolver uma IA tão boa quanto a minha. Isso seria viável. Seria muito difícil você se defender de uma IA de melhor capacidade para permitir o surgimento de uma IA concorrencial. E aí você vai ter, então, uma IA hegemônica que estaria a serviço de uma pessoa física real. Ela não precisa ser autônoma, mas ainda assim ela vai dar tantos poderes a essa pessoa, a esse grupo de pessoas, que talvez quebre os nossos atuais acordos, né, da democracia. A razão, a meu ver, por que a democracia é mais competitiva que um sistema totalitário, é que a contribuição voluntária de um monte de mentes autônomas para maior produtividade, maior criatividade, melhores ideias, maior iniciativa e empreendedorismo, acaba gerando um ganho cumulativo que torna essa sociedade mais eficiente do que uma outra mais centralizada. Mas se você consegue botar tudo isso controlado por uma IA, não é claro que essa IA tem uma desvantagem em relação ao nosso atual sistema. Então, se você tem uma força bélica que não é mais baseada em corpos humanos ou inteligências humanas, mas plenamente automatizada. Se você tem um aparelho produtivo plenamente automatizado, em que não tem mais o operário, você não precisa mais de pessoas enquanto força de trabalho. Você tem os imperativos de produção da sua economia, não está mais em atender um mercado consumidor gigantesco de pessoas, mas apenas de permitir o melhor reinvestimento da riqueza criada para a criação de mais riqueza ainda. Cara, o ser humano pode se tornar obsoleto ou irrelevante nesse novo arranjo. E aí quem estiver controlando essas IAs poderá ter um poder praticamente sem limites. Não vai ter mais uma limite bélica, não vai ter mais uma limitação política, não vai ter mais uma limitação econômica. Ou seja, o possível distopia, eu acho que é bem mais grave do que simplesmente lá o T-800 correndo livre pela sociedade. É você ter algumas pessoas sendo endeusadas, tendo a vontade delas transformada no mundo real e a vontade das demais pessoas ser irrelevante para limitar a vontade de quem controla a IA. Seriam alguns indivíduos novamente alçados a divindades, né? Não pela crença, mas pela tecnologia. Isso realmente também dá um bom filme, Eric. Eric, ó, o papo tá excelente, assim, eu acho que eu conseguiria ficar horas aqui ouvindo você falar sobre esse assunto. Eu mesmo estou pessoalmente curioso para saber muito mais desse assunto, mas deu o nosso tempo, então eu queria agradecer muito a conversa, queria agradecer muito o seu compartilhamento do seu conhecimento e abrir para você também, se quiser fazer qualquer comentário final. Claro, obrigado. Então, acho que essa área, o Brasil está começando a investir nela de uma forma mais sistemática, mas ainda numa velocidade, num ritmo que me parece totalmente insuficiente com aquilo que eu vejo outros países investindo. Obviamente, você tem os dois grandes campeões nessa área, que são os Estados Unidos e a China, que tem um nível de investimento gigantesco nisso, inclusive bem mais considerável que o europeu. Eu li o relatório da estratégia francesa para a inteligência artificial.
ela foi escrita por um matemático medalhista Fields, que é o equivalente do prêmio Nobel em matemática. Ou seja, o cara é um gênio garantidamente, diplomadamente genial, e o cara foi o principal relator da estratégia francesa para fomento à IA. E no relato dele, ele explica como ele percebe que a França está num risco de se tornar uma cibercolônia americana por não ter capacidade de desenvolver inteligências artificiais de forma autônoma e competitivas com as americanas. Ou seja, se a França tem com esse medo de se tornar uma cibercolônia, eu acho que a gente deveria estar em pânico em relação a esse risco de se tornar totalmente subalterno à economia do país que tiver o maior desenvolvimento em IA. Ou seja, a gente deveria estar tentando desenvolver nichos em que tenhamos alguma vantagem comparativa e que garanta, digamos, né, a subsistência e talvez até o desenvolvimento da nossa economia no futuro. Hoje, o nosso grande diferencial competitivo, infelizmente, é o uso de exploração de commodities, matérias-primas, soja, ferro, petróleo, carnes, tudo objetos ou produtos de baixo valor agregado. Mas até nesses valores, nesses produtos que temos algum diferencial competitivo devido à natureza, à nossa grande extensão territorial, até nisso a gente corre o risco de nos tornarmos irrelevantes se a tecnologia de outros países se tornar melhor do que a nossa. Um exemplo que eu cito, e é muito contraintuitivo, o segundo país que no mundo mais ganha dinheiro com exportação agrícola, você imaginaria quem? Estados Unidos, China, talvez o Brasil? Não, o segundo país que mais ganha dinheiro com isso é a Holanda. Um país com um território minúsculo, uma altíssima densidade populacional e um clima de alta latitude, ou seja, baixa produtividade agrícola tal qual. Mas eles conseguiram construir estufas em boa parte do território deles, todas elas controladas de forma automática para criar as condições ótimas de produção agrícola. Ou seja, a luminosidade é controlada, a temperatura, a umidade, o nível de todos os, sei lá, inseticidas e fertilizantes, e eles conseguem uma altíssima produtividade lá ali, no coração da Europa. Ou seja, até a nossa vantagem histórica de produtor de produtos naturais e commodities, até isso está ameaçado se não tivermos um diferencial competitivo também em tecnologia. Eu acho que a gente deveria estar tentando priorizar essa área, ou pelo menos aspectos de aplicações de inteligência artificial para garantir nosso diferencial competitivo econômico no futuro. E eu acho que isso não está ocorrendo de uma forma minimamente proporcional ao que está em jogo. Mas eu acredito que isso vai se tornar cada vez mais claro nos próximos anos e vai haver um recrudescimento de investimento nessa área no Brasil. Já para o setor público, a minha recomendação é que todo mundo deveria se alfabetizar em relação aos elementos básicos de computação e especialmente de ciência de dados e inteligência artificial. Ter uma ideia do que é possível, do quão complexo é utilizar ferramentas já prontas e começar a inserir aos poucos isso na sua rotina de trabalho. Hoje, por exemplo, quase todo mundo, todos os auditores têm uma certa familiaridade com a planilha Excel. Os auditores de 20 anos atrás, ainda que tivesse o equivalente de uma planilha Excel, não usavam isso. Era o pessoal da informática de 20 anos atrás que usavam planilhas Excel. Eu imagino que nos próximos anos, usar ferramentas típicas que aproveitam IA na sua rotina de trabalho vai ser cada vez predominante. E quem não fizer isso vai ter uma perda de produtividade em relação a quem o fizer. Então é importante você se familiarizar com as ferramentas, mas também conhecer um pouco da tecnologia, dos seus princípios, das suas oportunidades de uso e das suas limitações. Acho também que cada vez mais vão ser chamados para fazer auditoria de IAs. Saber se aquela IA ela foi devidamente treinada, se os resultados dela condizem com o esperado do seu comportamento, com a própria legislação. Dependendo de como você treina uma IA, você consegue ter mais ou menos garantias do comportamento dela. E tudo isso requer, então, capacitação da nossa pessoalmente, né, por meio de incentivos dos nossos órgãos, para que sejamos capazes de identificar oportunidades de uso de IA na nossa atividade e alavancar os nossos resultados usando essas técnicas de IA. Perfeito, Eric. Então é isso. As empresas, os cidadãos, os servidores públicos, o país como um todo, né, o Brasil,
precisa correr atrás para não ficar ainda mais para trás. A gente já está para trás em algumas áreas, né? Ainda precisamos de investimentos em infraestrutura de maneira geral, em educação, saúde, mas essa daí está chegando com tudo e a gente tem que correr atrás com certeza. Então, muito obrigado novamente e espero contar contigo talvez mais uma conversa ano que vem, porque ficou muito papo para conversar. Obrigado, Maurício. Até a próxima, então.